Oi pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Aqui tudo bem, graças a Deus. Pois é, viram aí a novidade nos últimos vídeos. Vamos ter um Baby 3, olha só. E gravei lá no começo de março, né? Porque foi quando eu descobri tudo. E soltei agora pra vocês. Essa semana eu faço 9 semanas. Então está correndo aí tudo normal, né? E só queria atualizar um pouquinho para vocês. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que deixou nos comentários, muito carinho, desejando palavras boas, muitas bênçãos, muito obrigada, agradeço de coração. E é muito legal ver assim, né, os números aumentando, né, aos pouquinhos, os seguidores. E o carinho, assim, geralmente quem comenta em todos os vídeos, então eu já vou conhecendo as fotinhas, é bem legal. Então eu queria deixar aqui meu muito obrigada mesmo. Continuem acompanhando, tá bom? Agradeço de coração por vocês estarem aí. É um canal pequeno, né, perto de tantos, mas pra mim já são tantas pessoas que me assistem e acompanham a minha família. Então, muito obrigada. E vou atualizar um pouquinho vocês de como tá, assim. Esse vídeo vai ser mais explicando algumas coisinhas. Mas depois que eu descobri, e vocês viram aí o vídeo, acho que no mesmo dia ou no outro dia, eu fui ao centro de saúde. Como a gente ainda não tem residência, né? Porque, pra quem não sabe, a gente entrou, né, como turista e tal. Fizemos a manifestação de interesse no tempo lá correto e ainda não chamaram para nada, né? Era CEF, agora é AIMA e tal. E agora em junho faz 2 anos que a gente tá aqui e continuamos com a manifestação de interesse. Então a gente é atendido num postinho, centro de saúde, né? Eu era atendida aqui mais próximo da minha residência, da minha morada. E aí eles mudaram para um centro no prédio alto aqui em Viseu. Só que na parte de baixo, né? Então ficou para quem não tem médico de família, tal. Aí eu creio que para quem não tem a residência, tal, que é o nosso caso ainda, nem cidadania. Então a gente está sendo atendido lá. Meus filhos são atendidos lá. Inclusive o Gugu ainda faz acompanhamento. Semana que vem, inclusive, ele tem médico lá. Para quem chegou depois, o Gustavo nasceu aqui em janeiro de 2023, o ano passado. Só que a gente ainda não tinha completado 1 ano, né, morando aqui em Portugal. Então ele não tem direito a cartão cidadão, tal, aquela coisa toda. Enfim, eu fui, né, ao centro de saúde, falei que eu estava gestante. E eles marcaram, se eu não me engano, pro outro dia. Uma coisa assim, acho que foi. Pra passar em consulta e tal. Mas ele marcou como se fosse uma consulta normal. Aí eu passei na médica, a médica, tipo, e aí? Eu falei, eu tô grávida. Aí lá, tá. Aí é aquilo, né? Começa a ser acompanhado. Já marcaram lá minha consulta no hospital. Porque aqui é assim, a gente marca no centro de saúde e no começo da gestação, se correr tudo bem, marca no hospital. Se tiver diabetes gestacional, é acompanhado durante toda a gestação no hospital também. E daí já marcou lá pelo sistema, né? Eles mesmos marcam, já chegou a minha cartinha, é dia 17. Na semana que vem a minha consulta no hospital. E aí eles marcam a primeira ecografia e tal, e assim vamos dando continuidade. E é isso, assim, dessa parte, né? Semana que vem, hoje é segunda-feira, eu tô gravando uma segunda-feira pra vocês. E sexta eu tenho médico, semana que vem eu tenho um médico no hospital e assim vamos continuando o acompanhamento. Vou fazer minha primeira ecografia. Vamos ver se eu vou fazer sexagem fetal dessa vez, porque com o Gugu eu descobri praticamente com 6 meses só, demorou bastante. Então, vamos ver se vai sobrar aí uma graninha, porque aqui não é muito barato. Aqui perto da minha morada é 95 euros pra fazer a sexagem. E é isso. Falando um pouquinho assim, é muito bom,
né, viver tudo de novo, assim. Às vezes eu nem acredito ainda. Não tô tendo até muitos enjoos. E é engraçado que eu já tive 2 gestações, uma de menina e uma de menino. Então, se for comparar as gestações, não vou dar spoiler não, mas eu tô tendo menos enjoos do que eu tive com o Gugu. A gestação da Heloísa eu tive enjoos também, mas o do Gustavo eu tive enjoos até 31 semanas. Eu ficava muito enjoada e chegava a pôr pra fora. Porque, olha, muito enjoo eu tive dele. E nessa gestação eu tenho um enjoo assim, quando eu fico, tipo, 3 horas, 4 sem comer, sabe? Daí eu já fico um pouco enjoada. Mas nada que fique assim, ó, sabe? De pôr pra fora, por enquanto não. Ontem, vindo da igreja, eu tive um pouco de enjoo no carro, porque eu fiquei, tipo, 4 horas sem comer. Daí na volta, aquelas, né, curvinhas e tal, aí eu, ai meu Deus, pus a cabeça pra trás, respirei fundo, mas não cheguei a passar mal, não. E as outras coisas tá tranquilo, assim. Tive um pouco de cólica no começo, que é normal, às vezes eu tenho um pouco de dor de cabeça, mas nada demais, assim. Com relação a querer, né, o terceiro filho, depois que o Gugu nasceu, que ele tinha uns meses e tal, eu e meu esposo, a gente conversou sobre isso, né? E se a gente queria, se não queria, né? Porque assim, só pra vocês também saberem um pouquinho da minha história, né? Quando eu casei, eu comecei a tomar anticoncepcional, só que o anticoncepcional pra mim dá muito efeito colateral. Então, em pouquíssimo tempo eu engordei muito, né? E é complicado, né? Aí tomei durante bastante tempo, tal. E em 2021 eu fiz uma cirurgia, né? Porque depois que a minha filha nasceu em 2020. E aí eu não sei o que aconteceu, se foi os hormônios que, sabe, né? Sei lá, sei que eu tava com um cisto, acho que do tamanho de um limão no ovário esquerdo. E me incomodava, sabe? Eu sentia mesmo. Quando eu tinha o ciclo menstrual, eu tinha muita cólica, assim, doía bastante. Daí eu fui num médico, tal, não curti muito, fui em outro. E aí, resumindo, eu operei em 2021. Se eu não me engano, foi no meio do ano. E aí eu tirei, né? Porque não deu pra salvar. E ele falou pra mim, você quer ter mais filhos? Eu falei, sim. Ele, então eu vou tentar preservar o lado direito. E eu só tinha Elo, né? E aí ele tirou o ovário e a trompa do lado esquerdo. Então a gente não sabia, né, se ia ter mais filhos, se não ia realmente. E foi isso. O que aconteceu? Depois que a Heloísa nasceu, demorou um pouco do ciclo voltar. E aí eu fui na médica, tal, ela, né, eu passei o exame pra ela, tal, mostrou o cisto, ela, vamos tomar o anticoncepcional pra ver se diminui. Aí tomei, sem querer tomar, e não adiantou nada. Eu falei, realmente não vou mais tomar. E a gente se prevenia assim, né? Mais tabelinha e tal, e né, meio que assim, se acontecer, aconteceu, porque como eu só tenho do lado direito, a trompa e o ovário, então pra mim ia ser mais difícil, né? Mas pra Deus nada é impossível, não é mesmo? E quando ele quer mandar, ele manda e acabou, né? Às vezes nem tendo nada, na verdade. E eu creio nisso. E eu já ouvi testemunhos sobre isso. Então, então foi isso, só pra contar um pouquinho. Daí, em 2021 eu operei. E daí, mais pro final do ano também eu tive chikungunya. Eu tive que tomar muito remédio. Eu tomei corticoide, também engordei bastante. Então, tudo isso, sabe, eu carrego esse peso aí extra desses anos aí de 2021. E a gente vai ficando mais velha, fica mais, né? O corpo meio que fica devagar, né? Então, foi isso. E aí depois veio o Gugu, um pouco antes da gente vir para Portugal, eu descobri, né? 2 semanas antes. E aí, voltando lá, depois que ele nasceu, a gente conversou, e aí, o que você acha do terceiro filho e tal? A gente, ok, eu gostaria. E tinha realmente no meu coração e no meu esposo também. Mas é aquilo, se vai acontecer, se não vai, só Deus sabia, né? Por causa desses pormenores aí de doença e tal. E, assim, eu realmente
não queria que fosse muito distante, sabe? A idade um do outro, eu não queria. Claro que Deus é que tá no controle. Mas eu também não fiz nada assim pra evitar, não. Porque enquanto amamentava, eu sabia que provavelmente não ia rolar, né? E eu amamentei o Gugu 1 ano e 1 mês. E depois ele mamava de noite, só quando ele acordava e tal. E foi bem tranquilo tirar o peito dele, a maminha, né, como falam aqui. Foi bem tranquilo, ele também não pedia, sabe, assim, e ele ia pra escola, então isso ajudou bastante, né. E aí de noite, enquanto a minha sogra tava aqui, o meu marido que ficava com ele pra ele dormir e tal, até que foi desassociando e ele ficou de boa. E aí, uns 2 meses depois, eu engravidei. Então, é isso. Só pra vocês saberem um pouquinho da nossa história, como foi chegar aqui até o 3º baby. E é isso, tá bom, gente? Falei bastante já. Mas queria contextualizar pra vocês, né? Como que a gente chegou até aqui. E estamos felizes. E pedindo a Deus que corra tudo bem. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo que deixou mensagem, parabenizando. Muito legal ver essa troca, muito legal mesmo. Eu fico muito feliz, tá bom? E é isso. Aí eu vou atualizando pra vocês. Eu filmei um pouquinho quando eu fui na primeira vez. Um pouquinho, né? Porque não dá pra filmar muito. Mas aí eu vou atualizando vocês. Também conto um pouco das análises, tá bom? E eu volto em breve, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão.